Que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar conosco hoje, agora e todo sempre. Vamos iniciar o nosso trabalho na noite de hoje. Hoje a mesa está composta por mim, Niédia, os nossos irmãos Robson, que vai fazer a prece final, o nosso irmão Ricardo, que vai fazer a prece inicial, e o nosso irmão Pedro, que vai dar a palestra da noite de hoje. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, para que neste momento possamos trazer e dar energias boas para o nosso irmão que vai falar na noite de hoje e para os nossos irmãos que estão necessitados dessa energia. Com início, a prece inicial. Boa noite para todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente. Amado Deus, te agradecemos por esta oportunidade. Te pedimos, Senhor, que essa palestra possa transcorrer na tua santa paz, que o irmão que vai usar da palavra possa passar as informações necessárias para aqueles que vieram estar presentes, encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, possamos sair com mais conhecimento e fazer desse trabalho não só aqui dentro da casa, mas sim nas ruas. Que assim seja. E assim sendo, vamos dar início ao nosso trabalho com o nosso irmão Pedro, que ele vai falar sobre esquecimento do passado. Queridos amigos, queridas amigas, que Deus, que Jesus, que a espiritualidade superior nos abençoe, nos fortaleça. É sempre uma alegria muito grande da nossa parte estar nessa casa, sentir a energia dessa tribuna, desse salão, das pessoas que fazem o SELEC. E falar de tema que é muito caro, muito presente quando a gente está falando de espiritismo, que é o esquecimento do passado. Os espíritos esquecem do passado quando vão reencarnar. Eles esquecem o que foram, esquecem o que criaram, esquecem o que disseram. Eles esquecem o que são substancialmente. Eles esquecem das vidas anteriores. Esse é um fato. Para nós espíritas é um fato. E é como nós buscamos explicar o porquê dessa vida ser tão absurda. Absurda que eu falo é porque nessa onda da filosofia, da nova ciência que começa a despertar nesse período que os espíritas fazem a codificação, começam a codificar, vai surgir aqueles filósofos do absurdo, que são aqueles pensadores que lançam sobre a vida um olhar de perplexidade, né? A vida é um absurdo, porque de repente você nasceu, né? De repente você pisca os olhos e você se nota, você se vê, né? E mesmo esse notar-se e esse ver-se nunca é definitivo. A gente, conforme o tempo vai passando, a gente vai se notando mais, vai se conhecendo mais, vai se experimentando mais, vai se experimentar no sentido de experienciando a própria vida. E os espíritos esquecem do passado quando vão reencarnar. E a pergunta que se coloca essa afirmativa é: por que esquecem? Porque o esquecimento do passado é um fato na vida do espírito. E a gente poderia explorar várias e várias visões, ou várias e várias
afirmativas secundárias, né, que secundam essa afirmativa maior, que é o esquecimento do passado. Vamos fazer uma passagem por tudo isso. Em primeiro lugar, é o que diz respeito à vida espírita, à vida espiritual, que os espíritos eles vivem uma vida, e parte substanciosa dessa vida que os espíritos vivem é na reflexão sobre as escolhas das suas provas, sobre o gênero da sua reencarnação. Por quê? Porque quando o espírito desencarna, que ele passa por seu processo de perturbação espiritual, até que ele se nota, como a gente na vida, de repente, a gente abre os olhos, não é? E eu nasci, eu estou aqui, eu sou desse mundo. E no mundo espiritual, esse processo é semelhante, porque após desencarnar, o espírito se perturba. Ele se perturba qual um pássaro que passou todo o seu tempo na gaiola e de repente é solto na natureza selvagem, onde a vida, onde a beleza, onde a imensidão se lhe descortina, né, na sua frente. Ele se vê espírito, ele vê que não morreu, ele vê que passou por um processo que foi significativo, que foi a morte do corpo físico, e a morte do corpo físico significa a libertação da dimensão que você criou para si nessa vida. Eu sou Pedro, eu atendo pelo nome de Pedro, eu trabalho, eu tenho uma família que é assim, eu tenho perspectivas que são minhas próprias opiniões, minhas próprias vivências, como cada um aqui tem suas vivências e experiências e seus pensamentos e opiniões. E de repente se desencarna. E aí se passa por um processo chamado perturbação espiritual, da qual o espírito ele começa a ver e a lidar com as situações do mundo espiritual. Como se fosse esse passarinho que viveu na gaiola durante muito e muito tempo e de repente ele se liberta. Ele se liberta e precisa tomar consciência de que é livre, de que não morre, de que a vida dele tem um caminho, de que existe um futuro. E ele passa parte desse tempo na sua vida espiritual refletindo sobre o seu futuro. Por isso que os espíritos que não estão encarnados são chamados de errantes. Errantes, ou que vivem na erraticidade. Errante vem de errar pelo mundo, isso é, de caminhar e refletir. Você caminha e reflete, você viaja. O espírito, ele viaja com a rapidez do pensamento. O espírito, ele vê coisas que nós não vemos. O espírito, ele encontra as verdades que enquanto ele estava encarnado lhe foram ocultas, não é? E isso gera implicações profundas, porque ele precisa reassumir aquela condição primordial, primitiva, a vida normal que é a vida espiritual, porque a normalidade é sermos todos espíritos. E a especialidade é exatamente encarnarmos. E nesse momento eu sou Pedro e só serei Pedro nessa vida. Só serei Pedro nesse momento. Em outra reencarnação eu posso ir para a Arábia Saudita. Posso encarnar mulher na Arábia. Posso crescer com costumes completamente diferentes dos costumes que eu estou acostumado aqui. Nessa vida conheci o Espiritismo, né? Nessa vida estamos nesse caminho. É o que nos caracteriza nesse momento. Um outro aspecto muito interessante é que Kardec vai diferenciar, vai dizer assim, a alma é o espírito encarnado. O espírito é aquele espírito que está livre, que não está encarnado mais. E a gente pergunta, por que Kardec faz uma distinção assim tão... chega a ser meio tautológica? Por que diferenciar a alma do espírito? Porque a alma tem seu nome. Eu sou Pedro.
eu estou ligado a um corpo e a uma realidade. E mais importante ainda, eu me esqueci. É como se a vida fosse uma nova vida para mim. É como se essa fosse a única vida para mim, porque nós nos esquecemos também que reencarnamos. Esquecemos uma porção de coisas. Nós passamos nessa vida por um momento de, vamos dizer, de ingenuidade, que é quando os espíritos dizem que o espírito começa pela infância, isto é, ele habita a roupagem da ignorância ou a roupagem da ingenuidade, para que possa, a partir daí, ter capacidade de criar uma nova vida, de que essa vida seja diferente da vida pregressa. Que ela possa servir para o espírito crescer um pouco mais naquilo que ele necessita, ou naquilo que ele planejou para si, ou naquilo que ele quis. Então nós esquecemos, viramos crianças. Esse período da infância é um período muito interessante, porque a linguagem, a consciência, elas não estão bem desenvolvidas. Nos falta ainda massa cerebral, nos falta ainda capacidade dessa alma ter influência total sobre o seu corpo. E a alma de Pedro falar, pensar, sentir, poder ter elementos de linguagem para poder falar do seu mundo, o que não a conhece no estado de infância. Então, os espíritos, quando vão reencarnar, esquecem e passam pela infância. E quando passam pela infância, é porque estão mais abertos a receberem as impressões que a educação lhes dá. Nesse processo, os pais têm uma influência muito grande sobre a educação dos filhos, porque estando ali espíritos vestidos com a roupagem da inocência, mas que têm uma história, é extremamente necessário que, a partir de então, seja uma nova história, de que ele tenha um momento em que, mais ou menos passivamente, ele vai receber a educação dos pais e do meio, para que ele possa, a partir daí, construir sua personalidade nessa vida. E essa personalidade na sua vida lhe traga escolhas, possibilidades, liberdade, que ele se liberte, que ele não caia mais. Não é? Entramos todos na esfera da existência como se fôssemos tábulas rasas, porque esquecemos o que fomos no passado. Uma outra argumentação, que geralmente é que a gente mais usa, é que se nós lembrássemos do nosso passado, eu nunca seria Pedro. Eu continuaria sendo o nome, a figura, o personagem. Outras pessoas poderiam até requisitar direitos para si, porque foram personagens importantes no passado. Ou porque foram personagens que cometeram atrocidades terríveis no seio da mesma família onde ele nasceu. E isso seria contra a lei do progresso. Isso seria uma forma de entravar a marcha do espírito, que evolui sempre, que precisa se desenvolver cada vez mais, precisa se ampliar, se abrir, se esticar, ser feliz, ser bom, ser justo. E quando ele se lembra demais das coisas passadas, a vida ela deixa de ser o teatro da existência. Ela deixa de ser aquele espaço que o espírito vai poder explorar sem traumas, sem medo, sem sensação de culpa, a sua potencialidade. Aquilo que ele passou uma parte da vida espírita pensando e refletindo. Como vai ser minha próxima encarnação? O que é preciso para que eu mude? O que é preciso para que eu cresça? Então essas questões todas, se o espírito se recordasse, faria com que sua vida fosse perdida. E o espírito precisa aproveitar a sua vida. Um outro aspecto que a gente pode adicionar. Disse, os espíritos errantes, isto é, os espíritos que são desencarnados, eles só são errantes enquanto perdura a sua necessidade de encarnar. Os espíritos puros não são errantes mais,
porque nós temos uma escala espiritual. Então existem espíritos ainda inferiores, e os espíritos todos buscam caminhar para serem superiores. Mas os espíritos puros são aqueles que chegaram num estado tal em que cessa a necessidade de encarnação. Então ele também não é um espírito errante, ele não está errando, ele não precisa refletir sobre sua próxima encarnação, ele já chegou a todos os níveis máximos da bondade, do amor, da felicidade, não é? Que o coloca num outro patamar de espíritos, como diz Kardec na Gênese. Os espíritos puros, um dia chegados ao grau supremo de felicidade, conhecem a Deus e gozam como Ele de uma felicidade infinita. São os ministros de Deus na execução de suas vontades, habitam o universo, os multiversos, toda a vida. Nos acompanham, não é? Mas eles estão à parte. Eles se elevaram a tal ponto que sua necessidade de reencarnar vira um querer. Ele pode querer reencarnar como missão, mas ele não tem a necessidade da encarnação, né? E o exemplo disso é Jesus, que reencarna, mas é um espírito puro, então ele vem em missão, ele não vem por necessidade de que ele precise ter provas para espiar. Nós todos temos provas a espiar, então precisamos esquecer. Esquecer para começar uma nova vida. Esquecer para conseguir suportar, seguir em frente, né? Para ser de fato feliz. Isso faz com que a gente possa ir aprofundando, se questionar a questão da justiça de Deus. O que é a justiça divina? O que é o Deus justo? Deus é justo como? De que maneira? E os espíritos dizem a Kardec no Livro dos Espíritos que a ideia da encarnação ela está associada a dois fatos. O primeiro é a justiça divina. O segundo é a revelação espiritual. Os espíritos, em sua grande maioria, sabem que vão reencarnar. Eles não podem, por muito tempo, como nós não podemos nessa vida, adiar o nosso desencarne, eles não podem, por muito tempo, adiar a sua encarnação. Muitas vezes, alguns espíritos acontecem de encarnarem por imposição, porque são espíritos tão inferiorizados, e os espíritos dizem, para um espírito dizer que não reencarna, ele está num nível de inferioridade muito grande. Então o tempo vai passando, ele vai vendo que as coisas vão mudando e que os espíritos encarnam e desencarnam e continua ignorando aquilo, até que acontece uma encarnação que pode ser imposta, dando a nós a ideia de que no mundo espiritual, quanto mais evoluído, mais permissão, mais liberdade, e quanto menos evoluído, mais imposição aquele espírito, que é tomado como uma criança rebelde que não tem todas as visões necessárias para poder dar seguimento normalmente ao curso da sua vida. Então uma encarnação lhe é imposta, então ele esquece e precisa recomeçar de novo. Até que, nesse processo de encarnar, desencarnar, que já aconteceu tantas vezes, os espíritos, passado o seu momento de perturbação, eles sabem que vão reencarnar depois. E o que é que eles fazem no seu tempo livre? O que é que os espíritos, assim, têm para fazer? Os espíritos, eles vão em busca das pessoas, a fim de recolher seus ensinamentos, a fim de lhes intuir. Eles procuram os conselhos daquelas pessoas mais sábias e de espíritos mais sábios para poderem se instruir e, no seu processo de reflexão, pensar no gênero de provas que ele gostaria de ter. Eu digo gênero de provas, tem inclusive aqui, depois de Vida Espírita,
o capítulo da volta do espírito à vida corporal, que o espírito ele tem a liberdade, e quanto mais evoluído, mais liberdade ele tem de escolher o gênero das suas provas. O que é o gênero das provas? É algumas questões que influenciarão na vida do espírito aqui na Terra, mas não se trata de definição como acontece no destino, como se todos os atos que a gente fizesse estivessem assim entrecruzados e tudo que acontece por uma determinação do destino. Mas não, somos espíritos e no nosso processo de aprendizagem nós temos que aprender com as escolhas. Nós temos que aprender com o que a gente projeta, com o que a gente quer e com o que a gente faz. Então, muitos atos são consequência dos fatos mesmo da vida, dessa trama que é a existência, que todos nós participamos, né, como a ideia da enorme teia e das aranhas, né? A aranha que está presa à sua teia, mas que tem aquela liberdade de ir, né, pela superfície da teia, mas liberdade relativa. Quanto maior é o seu conhecimento e maior sua evolução, mais ela pode planejar e decidir quanto ao gênero das suas provações. Assim, os espíritos se encontram no mundo espiritual por afinidade e se reencontram aqui na Terra por afinidade e por necessidade de reparação. Por isso que vem o esquecimento. Porque todo mundo precisa reparar e precisa se esquecer não só do seu passado, mas se esquecer do passado dos outros, se esquecer do passado da sua família, se esquecer das coisas. E a partir daí, uma nova existência começa. E a partir de então, o espírito ele pode sair dessa existência com aquilo que nós chamamos de mérito espiritual. O mérito é aquilo que o espírito constrói a partir do seu próprio esforço, nessa vida que ele mais ou menos compreende, que ele mais ou menos sabe lidar, nesses altos e baixos da nossa existência, mas que mantemos íntegro, que mantemos assim como um calor que aquece, que agrega, que não se afasta, que não se... que apesar de ter esquecido do passado, não esquece da necessidade do futuro, do além, do amanhã, do que é bom, do que é luminoso, do que é belo para o espírito. Então, como dizia Joana de Ângeles, somos herdeiros da criação e mais, conhecemos, pelo menos uma nota, através do espiritismo, essa criação, a dinâmica espiritual que está por detrás da vida mundana, dessa vida que a gente constantemente é levado a esquecer até dela, né? Uma das coisas que eu acho que é mais urgente a gente falar é desse esquecimento que nos provoca mesmo nessa vida. Como naquela mensagem, a melancolia de bem-aventurados os aflitos, não é? Muitas vezes sobrevém a vós um sentimento que chamais de melancolia. Isso é quando o teu espírito está tão enfadado que ele busca sair dessa vida antes do tempo, sem aproveitar o que existe nessa vida. Os sofrimentos que os espíritos dizem são criação vossa, porque o mundo moral, o mundo dos fatos morais, uma palavra que tem efeito, uma coisa que se diz, mexe na ordem das coisas, esse mundo moral é criação de nós, os espíritos encarnados. Criamos a cultura, como criamos o fogo, como aprendemos a lidar com a roda, com a escada, com os automóveis, com o avião, e agora com os foguetes, com aquela tecnologia, a nanotecnologia, com a robótica e as inteligências artificiais. Então temos uma capacidade, como uma espécie de, acho que é tricô, né, ou crochê, de ir
de ir modelando essa vida, de ir modelando esse mundo, e tudo que existe na natureza serve para que a humanidade, nós, que temos a consciência, a inteligência e essa necessidade imperiosa do futuro, modificar, fazer, melhorar, inclusive ser utilizado para nós mesmos. Mas chegamos naquele momento que define muito essa modernidade que a gente vive, essa modernidade líquida, em que tudo se desmancha, em que tudo é fluido, e nós ainda não nos acostumamos com tudo que é fluido e tudo que se desmancha no ar, como essa necessidade que nós temos de ficar, né, acariciando o plástico o tempo inteiro, né? A nossa relação sentimental com os objetos, elas chegam a um nível muito diferente, mas muito diferente do que era, por exemplo, na década de 90, em que o vilão era apenas a televisão, não é? Mas mesmo a televisão era algo muito interessante, que se compartilhava o acesso a ela, né? Pelo menos domingo todo mundo assistia o Show do Milhão em casa, e a gente ficava vendo aqueles programas familiares e tudo mais. Mas o caminho da técnica, da tecnologia, ele é dúbio, ele é nevoento. Ao mesmo tempo que utilizamos ela para descobrir curas para as doenças, nós até menos de 100 anos atrás utilizamos ela para criar uma máquina mortífera de matar judeus, como no Holocausto, em que toda a técnica, em que o modo de produção, ele iniciava você entrando no gueto e depois você não saía, na verdade você morria, você saía desencarnado. E isso existiu aqui no mundo, quando todo mundo falava e todo mundo se impressionava com aqueles avanços que se começaram no século XIX, em meados do século XIX, que Kardec falava, fluido elétrico, fluido magnético, essas forças vão transformar o mundo, mas essas forças também vão exagerar dentro da gente o materialismo. E o materialismo é a morte. É a morte porque o materialismo não oferece alternativas para a humanidade. Ele oferece uma alternativa. Ele diz, procure a sua felicidade independentemente de qualquer necessidade moral imperiosa. Tudo isso é bobagem, tudo isso não tem porquê, porque não existe vida. O que existe é esse corpo. E esse corpo, essa potência, né, esse ser que anda, que levanta, que caminha, que faz, que é dono da natureza, que é dono do mundo, que venceu. E que agora pode mostrar que venceu destruindo o mundo, destruindo os outros, destruindo a humanidade inteira. As coisas, elas tomaram um caminho diverso, mas a história está sempre nos mostrando novos ciclos. Às vezes estamos em paz, como essa semana, que o Kim Jong-un ele declarou que não iria ter mais testes nucleares e que isso ia cessar, porque agora ele vai ter uma reunião com o Trump. Como o ETA, lá nos Países Bascos, é aquele grupo que frequentemente tira umas fotos assim com máscaras e que fizeram vários atentados terroristas naquela região pela independência do País Basco, ali acho que é norte da Espanha, uma região conflituosa. E hoje isso que acontece na Síria. O que acontece na Síria hoje é um laboratório para as potências testarem sua capacidade de morticínio, suas máquinas novas. A gente não tem ideia de como seria uma guerra hoje. A última vez que tivemos assim uma ideia de como seria uma guerra foi quando, acho que foi no final da década de 90, quando a gente via pela televisão pela primeira vez as bombas lá na Guerra do Golfo. Então assim, a gente tinha pela primeira vez aquelas imagens aéreas mostrando aquelas bombas, né, aquela coisa. Eu lembro que a minha avó sentando perto disso até assim, mas que coisa linda.
né? Porque se mostrava pela primeira vez na televisão o poder destrutivo de uma bomba. E a gente não via, na verdade, a gente via aquele facho luminoso que era uma coisa linda. Não é? E quantas pessoas nessa hora, inclusive seus generais, seus operadores, se sentaram e viram, mas que coisa fantástica. Eu estou aqui na minha sala com um joystick e lá do outro lado do mundo eu estou podendo atacar. Não é? E isso foi uma coisa horrorosa. Depois, com o avanço no século XXI do terrorismo, uma nova forma de se fazer guerra que não está ligada à potência dos Estados nacionais. Mas os próprios Estados nacionais hoje são aqueles que detêm a bomba atômica. São aqueles que podem destruir o mundo. E em quem é que está nas mãos? Nas mãos de quem está essa bomba atômica? De gente como Trump e Kim Jong-un. De repente a humanidade se mostra naquilo que ela tem de mais frágil. Não importa a posição que alguém ocupa. Essa posição, dentro daquele corpo, dentro daquela conjuntura, existem espíritos frágeis, espíritos que estão reencarnando, espíritos que, como nós, de repente se viram nessa vida e de repente se viram nessa situação e prosseguiram. E agora nós temos essa eminência. Isso não é paz, essa eminência de catástrofe o tempo inteiro. É só quando alguém apertar o botão e começar a escalada que o mundo inteiro, ou a maior parte do mundo, se destrói. E assim, não estamos falando só das pessoas, mas estamos falando das florestas e dos cursos d'água, daquilo que garante a vida, não é? Daquilo que garante o equilíbrio frágil que é a vida nesse planeta. Os espíritos dizem que Deus renova os mundos do universo e todo mundo tem um começo, como terá o fim. Mas não nos disseram se nós podemos dar um fim a esse planeta. Mas em potencialidade, em teoria, e o que vários historiadores, sociólogos, analistas, jornalistas já disseram é que sim. É que, como aconteceu no século passado, pode-se haver uma escalada, já está havendo na Síria, que é um país geleia, uma coisa estranha, uma coisa complexa de conflitos geopolíticos e que já expulsou 4 milhões de pessoas. E o mundo, de repente, se viu nessa onda de xenofobia que é alimentada pelo medo. O medo do outro. Ele vai sair do Oriente Médio para vir para cá e explodir aqui? E quando a gente se vê no Brasil, nossa grande pátria desimportante, que nenhum instante vamos trair, a gente percebe que está numa ilha de relativa paz. Uma ilha até gigante, né? Uma grande Austrália aqui dos trópicos, aqui do Atlântico, cheio de populações, de pessoas espalhadas por esse Brasil afora, de tantas culturas, de tanta miscigenação e com muitos problemas internos de fato, grandes, desafios enormes a serem corrigidos. Mas a bomba ainda não atingiu nossos aeroportos. Mas a Europa, que até pouco tempo atrás era o ápice da segurança e da felicidade e do bem-estar humano, está com medo, né? Medo e consumismo. Kardec resumiria: é o materialismo que nos mata, que faz nos esquecer ainda dessa vida. E não é dessa vida que a gente tem que esquecer, nós já esquecemos do que era necessário ter esquecido. Essa vida, e se a gente fosse assim alargar o campo da reflexão espírita, como fala lá no Céu e Inferno, essa vida que é a sua, que é a minha, que é a realidade que compartilhamos, ela é o que é. Ela é isso. De repente você chegou aqui, eu não sei, mas cada um aqui deve ter no seu coração as suas lutas, né? As suas fraquezas, os seus ganhos, as suas perdas. E de repente, mais uma vez, a gente bate assim a corda. A vida é isso.
é preciso estar nessa vida. É preciso enfrentar os fantasmas, os medos, os enganos dessa vida. É preciso não abandonar essa existência. Por mais desafiador ou por mais tentador que seja o pensamento do suicídio, que é banal porque é sintomático. É banal porque chegamos assim num estado de que a humanidade, pode-se dizer, e muitos dizem com orgulho, é infeliz, é perdida. O mundo é absurdo, as coisas acontecem, as coisas passam, e você só tem uma coisa para fazer nessa vida, que é terminá-la. Que aí você descobre o que é depois, o que é que sobrevém e se vem alguma coisa. Mas nos dizem os Espíritos, esta vida, tome posse dela. Seja a vida. Seja o exemplo. Porque é por isso que vivemos. E é por isso que nós esquecemos. Nós esquecemos para sermos felizes. Esquecimento é meio que uma provocação da vida. Sem saber de nada, tateando no escuro, a humanidade sai daquela sua fase de infância espiritual, em que precisava que encarnações lhe fossem impostas para poder crescer, e entra numa fase de liberdade e consciência espiritual, de responsabilidade com o seu mundo, como deve ter responsabilidade com o seu corpo. Né? Evangelho 17:11, cuidar do corpo e do espírito. O corpo é o aparato dessa vida. A vida não é nada sem o corpo. Sabe por quê? Dizer que o espírito está vivo é um pleonasmo, é uma redundância. O espírito é imortal, ele não vai deixar de ser. Vida e morte fazem parte desse movimento orgânico que nós, do mundo espiritual, do mundo normal primitivo, vimos, passamos e vamos embora. Retornamos, passamos e vamos embora. Retornaremos, passaremos e vamos embora. Porque essa é a lei. Porque esse é o desígnio profundo para essa humanidade que agora acorda. Agora. Que agora despertamos, que agora procuramos uma narrativa que nos faça distinguir o que era superstição ou o que era símbolo, e passamos a ver o caminho, a simplicidade, como as coisas, como a criação, ela é feita, ela se coloca a par deste conhecimento. Resta uma questão que é repetida aqui nesta tribuna, é repetida nos nossos estudos, nas nossas conversas. Que fazer? Que fazer? É a questão do mundo de hoje, ela é praxeológica. Daqui a pouco estaremos em Marte. Daqui a pouco nossos amigos, nossos pets serão cachorros, serão aqueles robôs caninos, felinos. Isso vai acontecer. Daqui a pouco, uma parte da população maior, ela não vai habitar esse planeta, ela vai habitar os mares, ou habitar as estrelas, ou ir até Marte. E fica isso, o que fazer no mundo dos robôs? No mundo, eu estava discutindo isso com um amigo meu, lá do Maria de Nazaré. Imagine você que se um dia, e isso eu não duvido muito que vai acontecer, se cria uma inteligência artificial que fale tão bonito quanto palestrantes falam. E vai ser muito comum a gente ir para o centro, ou será que ir para o centro vai ser colocar aquele óculos e você submergir no mundo virtual que vai ser o mundo real? Que vai ser o mundo em que você, Pedro, Maria, João, consegue se deslocar sem precisar sair. Consegue falar e sua voz ser ouvida do outro lado sem que você precise fazer esforço
porque todo o esforço é compensado pelos robôs e pela inteligência artificial. Aí, de repente, você cria uma inteligência que fala para as pessoas, que fala de espiritismo. E nós? Qual será o nosso retorno? Vamos nos apaixonar por ela? Porque a gente já se apaixona por tanta coisa, né? A gente já é fascinado por tanta coisa. E basta apenas que a inovação, o empreendedorismo, que se crie. E vai se criar. Fazendo essa reflexão dos anos 90 até aqui agora, mas muita coisa mudou. Muita. E assim, para destacar só uma coisa, mudou a nossa forma de ver, de sentir e de ser. Não andamos na rua mais como andávamos. Não como quando usávamos o shopping para nos encontrar com nossos vizinhos, e na praça de alimentação era super cheia de grupos que ficavam conversando. Tinham até casais de namorados que ficavam namorando lá, e era a coisa mais comum do mundo. Em que as praças elas eram ocupadas por nós que íamos passear. E era algo que, até na nossa concepção de tempo, parece que o tempo vai ficando, conforme se passa, cada vez mais curto. E já houve estudos que analisassem essa questão, que isso tem a ver com a nossa relação com a tecnologia. Porque como a tecnologia e a informação estão cada vez mais rápidos, na verdade mais extenuantes também, nós estamos cansados logo quando acordamos. E quando vamos dormir, repousamos a cabeça no travesseiro e fica aquele grande vazio. A vida se sucedeu. Eu passei pela vida. Eu trabalhei tanto, mas parece que não fiz nada. Né? O trabalho virou um fim. O trabalho não é o trabalho que era para ser o meio, é o fim. Será que nós seremos reconhecidos como essa geração que se esqueceu? Se esqueceu dessa vida, dessa existência? E retornaremos depois esquecidos para esquecer de novo? Temos que lembrar. Temos que nos recordar, porque viver é a arte da recordação. Viver é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Viver é isso. Vamos nos acercar desse fenômeno que é a vida, infeliz ou feliz, tristes, cansados e abatidos, e não vamos deixá-la. Não vamos cometer esse erro. Vamos permanecer nela. Ainda ficaremos aqui por um bom tempo. Porque daqui para o fim há muito tempo para que a gente possa lembrar, para que a gente possa recordar. Porque ninguém precisa encarar o esquecimento do passado como uma desvantagem na existência. Mesmo as informações que a gente tem são informações distantes. Às vezes dá para saber se fizemos parte de alguma coisa, se estivemos em algum lugar, pelas tendências, pelas visões, pela revelação espiritual. Mas são sempre aqueles momentos. O que é um momento? Já é tão difícil colocá-lo. Mas que aquilo sirva de lição para que a gente, nesse tempo, que não é mais o tempo dos reis, dos camponeses, da escravidão, que não é mais o tempo da legislação que você tinha, do duelo, como fala Kardec, né? Kardec escreve 7 textos sobre o duelo no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele era do tempo do duelo. E o duelo era uma disposição entre duas pessoas para se resolver uma questão de honra. E questões de honra
era justo, era válido para o Estado e para a sociedade que aquelas pessoas se engalfinhassem e uma matasse a outra, porque era preciso lavar a honra. Então não somos mais desse tempo, pelo menos não aqui no Brasil, pelo menos não na civilidade da cidade. Talvez em alguns rincões, talvez em alguns locais que o Estado não chegue. Hoje temos uma legislação melhor, hoje falamos de direitos humanos, hoje falamos de democracia como um valor que é inalienável, da participação de cada um na construção do todo, porque cada um é importante. E a história não é só a história dos reis, dos heróis, que antes eram os semideuses ou os deuses encarnados nesse planeta. Não enxergamos mais as coisas assim. Enxergamos como espíritos encarnados que somos todos. De mim a Donald Trump, lá na cadeira mais poderosa, mais poderosa do planeta, lá nos Estados Unidos. De mim aos membros do Estado Islâmico. De mim ao meu vizinho, que é muito diferente de mim e minha família, que tem em sua maioria evangélicos. E até hoje tem muita fé que eu vire evangélico também, que eu vá falar na igreja, que eu abra a Bíblia. Mas a vida é isso. A vida é isso. A existência é, e a gente pode dizer assim, meio absurda, porque de repente você acorda, você se vê no espelho, você tem aquele corpo, você fala e tem aquela voz só sua, aquele olhar só seu, aquela potencialidade que só vem de si e que só precisa de si para melhorar. Por isso que a gente esquece. A gente esquece para poder ser mais do que a gente pensa, que a gente pensava, o que a gente achava que era no passado. E isso é uma grande oportunidade para a vida. Isso é um grande presente que Deus, que a vida nos dá. É por isso que Deus é justo. E percebi que a gente falou pouco da justiça divina. Tem alguns aspectos da justiça divina que eu tenho estudado. Um deles é a questão da providência divina. Kardec tem um texto no Céu e Inferno que fala da providência divina. No âmbito da justiça de Deus, em que as coisas não devem ser encaradas como automáticas, em que não existe apenas a punição, existe também o amor de um ser supremo, de uma inteligência que é causa primeira, mas que, por ser Deus, não é a inteligência automática que governa os astros, mas a inteligência criativa que dá pulso à vida. Mas a inteligência próxima, que está tão próxima dos seus filhos, dos espíritos que cria, que o tempo inteiro nos sinaliza. E muitas vezes, basta a gente fazer aquele exame do dia, a gente viu que várias vezes a vida nos sinalizou aqui e ali para que a gente saísse daquele caminho. E não é que isso é o que Kardec chama de providência divina. É quando algo, ou quando um conjunto de coincidências ocorre na sua existência e aquilo te dá um sinal, te traz assim lhe dá uma colocação. Isso é Deus na nossa vida agindo por providência. Porque isso faz parte da justiça divina. Porque não só existe a lei do progresso, existe a lei de amor, justiça e caridade. E essa lei de amor, justiça e caridade, ela garante que no mundo, que na vida espiritual ou na vida encarnada, os espíritos não estejam sozinhos. Que ninguém está sozinho e abandonado. Que existem situações muito difíceis. Por exemplo, meu irmão, ele tem autismo adquirido. Ele adquiriu o autismo com 5 anos de idade. E de repente a família espírita, né, a vida e aquelas coisas todas e todo o processo. E hoje ele tem 23 anos. Qualquer dia eu trago ele aqui.
E o que é a vida para ele e o que é a vida para mim? O que de seu filtro ele consegue assim para que ele, espírito que esqueceu também, possa crescer, possa superar o desafio, possa fazer parte do avanço, e não apenas nós que somos perfeitos, e graças a Deus somos perfeitos. Que temos corpo, que temos mente, que estamos aqui, e adicionaria Joana de Ângeles, conhecemos de doutrina espírita, porque muitos não conhecem. Porque muitos ainda veem a vida e veem algo como um jogo de cartas marcadas com Deus, ou como essas televisões da madrugada que coloca Deus como seu office boy. Você é fiel, você paga bem o dízimo da igreja, então Deus vai lhe retornar. É como nós refazemos Deus na modernidade, na pós-modernidade, em que a técnica, a ciência, a tecnologia e o dinheiro e o consumismo pululam, e a coisa mais normal do mundo é achar que Deus é um office boy, que Deus é o seu mensageiro, mas que só vai te dar se você der o seu dinheiro para a gente. E aí as pessoas, né, sempre a narrativa, né, sempre um casal, e os filhos, e aí o marido diz assim, eu era um perdido, eu vivia tomando cachaça, e não sei o quê. E a esposa também, eu era uma perdida também. Os meninos vivia sem ter o que fazer. Mas aí a gente conheceu a igreja, né? E a gente começou a dar para a igreja. E agora eu sou o dono da firma. E a felicidade que devia ser essa construção do homem nesse mundo absurdo, nesse mundo que lhe faltam respostas e que ele precisa ser mais do que ter, fica lá adormecido, fica pequeno, porque nós pensamos que a prosperidade é o mesmo que a felicidade. E nos esquecemos que cada um de nós é um espírito que tem o direito de ser feliz e que pode, nessa vida, procurar construir a sua felicidade, desde que isso não faça mal para o seu irmão, desde que você tenha mérito. Porque no mundo do esquecimento, no esquecimento total do passado, é que a gente pode falar, no final da vida, nós construímos o mérito, ou nós ainda não construímos nada, e vamos ter que voltar. Uma situação muito semelhante. E vamos ter ainda que certas coisas, certas dores nos sejam impostas, porque nem tudo a gente quer passar, algumas coisas a gente quer colocar para baixo do tapete, quando que a lei da vida, o progresso, a lei de amor, justiça e caridade é para todos. Somos todos iguais. De tantas e tantas teorias, doutrinas, que começaram a dizer na modernidade, quando a gente saiu daquele mundo mágico, em que se havia uma catástrofe, você chamava o padre para ele explicar. E ele explicava aquilo com base na Bíblia. Saímos desse mundo mágico e hoje nós confiamos na ciência e nos políticos. Dois erros. Dois erros. Devíamos confiar mais em nós mesmos. Porque o próprio Kardec, e fazendo aqui a homenagem que fizemos há alguns dias atrás, 161 anos. 161 anos que somos espíritas, nascemos na modernidade. Nós nascemos na modernidade. E Kardec, um ano antes da publicação do Livro dos Espíritos, ele pediu para falar com o Espírito Verdade, que era o mentor espiritual da codificação. E ele tinha um momento para falar com esse espírito, eram 15 minutos por mês. E Kardec perguntou a ele, existe um livro para ser feito, e se eu falhar? E se eu falhar é a pergunta que todos nós fazemos. E se eu falhar é tudo que a gente pergunta na iminência de fazer alguma coisa, ou de realmente realizar um progresso na nossa vida que seja disruptivo, que nos faça, assim,
alcançar alturas que antes não tínhamos. E o Espírito Verdade dá uma resposta muito interessante a Kardec. Uma resposta que tem a ver com a sua potencialidade pessoal, porque ele diz, se você falhar, outros vão chegar, outros vão reencarnar e vão retomar o seu trabalho. Mas não falhe, porque o Espiritismo tem o dever de acordar o mundo, assim como tem o dever de acordar você, de lhe despertar. E imbuídos desse despertar e dessa verdade, no mundo que é todo solidão, e quando o Espiritismo aparece para dizer que não estamos sozinhos e que somos imortais, despertemos nós para isso, para essa realidade. Estamos juntos. Nos encontramos, quem sabe, em vários momentos das vidas anteriores. Alguns um pouco mais, outros talvez tivessem se visto assim de esquina, ou quem sabe naqueles momentos em que Jesus fazia os seus sermões, e nós éramos uma daquelas multidões ali que, mesmo que estivessem muito longe dele, conseguiam ouvir sua voz. É muito interessante isso, porque Jesus fala sem microfone e fala para uma multidão e sobe ao monte para que sua voz chegue aos outros. E no monte ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos tinham um inferno. Os aflitos iam para o Sheol, porque eles não conheciam a lei. Eram pecadores e essa vida, nem a vida maior, eram deles. E aí ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque serão saciados. Ou seja, estávamos lá até ontem, aflitos, e nos disseram que íamos para o inferno porque éramos pecadores. Chegou Jesus e nos disse que iríamos para o céu, porque todas as aflições que passamos são passageiras e servem para acordar e despertar esse espírito que pulsa, latente, vivo dentro da gente, que é imortal, que nunca vai deixar de existir, que sempre vai crescer e vamos nos encontrar várias vezes mais. Que Jesus nos abençoe. E assim sendo, com essa linda mensagem que o nosso irmão nos deixou, né, que possamos agora nos concentrarmos para que os nossos irmãos que vai dar o passe coletivo hoje possa receber essa energia de todos nós, que possamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, e que essa evocação seja levada para todos os nossos irmãos necessitados. Com a prece, o nosso irmão Robson. Queridos irmãos, é com esta sintonia que todos nós juntos podemos agradecer a Jesus. Jesus, divino e amado Mestre, te agradecemos por esse momento tão especial em nossas vidas, por todos esses espíritos, Senhor, que adentraram nossa casa, encarnados e desencarnados, pelos amigos que revemos e pelos amigos que fizemos, por todos esses momentos, Senhor, que ficaram marcados em nossos corações, que possamos nós, ao sairmos daqui, nos alimentarmos e praticarmos os teus ensinamentos, com a lembrança de que, no futuro, vamos nos encontrar contigo. Obrigado, Senhor, que assim seja. E assim sendo, vamos dar por encerrado o trabalho da noite de hoje, na santa e divina paz do nosso amado Mestre Jesus.